Você já deve ter conhecido alguém que enfrentou uma doença complicada. Todos sabemos que o câncer é uma doença de difícil tratamento e que muitos acabam não resistindo e nos deixando. Para um jogador que depende da condição física para exercer seu trabalho, o diagnóstico é quase uma sentença de aposentadoria quando ele consegue sobreviver à doença. Mas alguns jogadores conseguiram enfrentar essa doença e voltar aos gramados. Aqui vamos listar alguns desses craques que conseguiram se curar da doença e voltar a jogar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, tá ok? Em primeiro lugar, talvez o caso mais conhecido aqui no Brasil, o Narciso. O caso do então zagueiro do Santos é o mais conhecido dos brasileiros. Em maio de 2000, quando tinha 26 anos, Narciso foi diagnosticado com leucemia mieloide e teve que interromper a sua carreira. Foi submetido a um transplante de medula óssea da sua irmã, a Nilza, e então ele retornou aos gramados após 2 anos e meio de tratamento. O Narciso jogou profissionalmente até 2005 e hoje ele é técnico de futebol. O caso mais famoso internacional foi o do Abidal. Ele era titular do Barcelona. O lateral esquerdo, Abidal, descobriu um tumor no fígado em março de 2011. O jogador passou por uma cirurgia no dia 17 daquele mês e menos de 2 meses depois ele retornou a campo para enfrentar o Real Madrid pela Liga dos Campeões da UEFA. Em fevereiro de 2012, no entanto, o câncer voltou e o francês teve que passar por um transplante de fígado. A partida seguinte aconteceu em abril de 2013, na goleada por 5-0 sobre o Mallorca, com grande festa das duas torcidas por ver o retorno do jogador. Douglas Friedrich. Bom, esse jogador foi um dos destaques do Avaí no Brasileirão de 2017. O goleiro já sofreu com câncer no testículo. A doença foi descoberta quando ele tinha 18 anos e jogava pelo Galo Maringá do Paraná, nos anos de 2007 e 2008. Ele passou 10 meses longe do futebol, 5 deles inclusive fazendo quimioterapia, depois da cirurgia que ele passou. Hoje, o jogador está de volta, conseguiu voltar a jogar futebol, passou por grandes clubes, pelo Bahia e hoje está de volta no Avaí, fazendo muito sucesso, Douglas. Arjen Robben. Bom, quem não se lembra dele, o astro da seleção holandesa, ele teve um câncer no testículo em 2003, quando ele tinha apenas 20 anos de idade, e ele estava se transferindo do PSV para o Chelsea. Ainda em recuperação, depois da retirada do tumor, o atacante foi um dos destaques da Eurocopa 2004 e disputou a final da Copa do Mundo de 2010. Inclusive, naquela Copa, ele deu muita dor de cabeça para o Brasil. Foi nele, inclusive, que o Felipe Melo deu o pisão naquela Copa do Mundo, quem não se lembra. Magrão. Com passagens por Palmeiras, Internacional e Corinthians, o jogador precisou tirar um dos testículos quando ele jogava nos Emirados Árabes em 2011. Devido aos remédios que ele precisava tomar depois da cirurgia, ele acabou sendo flagrado no exame antidoping em 2015, mas é mais um caso de um jogador que teve câncer, se recuperou e voltou a campo. Álvaro Navarro. Bom, ele foi artilheiro do Botafogo na Série B de 2015. O atacante uruguaio superou um câncer na garganta com 17 anos, quando ele se preparava para disputar o Sul-Americano Sub-20. Ficou 6 meses sem jogar e trocou os gramados pelas sessões de quimioterapia. Depois de 2 anos, em 2005, ele estava recuperado e conseguiu cumprir o objetivo de finalmente participar de um Sul-Americano Sub-20. Ele conseguiu se firmar nos profissionais do Defensor e inclusive chegou ao futebol brasileiro, onde jogou pelo Botafogo e fez 9 gols em 15 jogos. Atualmente ele joga no México. Marcelo Tabárez. Bom, em abril de 2015, o atacante uruguaio acabou descobrindo também um câncer nos testículos aos 22 anos. Os jogadores do Danúbio do Uruguai, inclusive na época, rasparam a cabeça em solidariedade a ele. E olha, deu muito certo. A recuperação foi relativamente rápida e no mesmo mês que ele terminou a quimioterapia, ele anunciou que estava totalmente livre da doença e pronto para voltar a jogar. E depois de 7 meses longe dos gramados, lá estava ele. Voltou a jogar e inclusive a balançar as redes no mês seguinte. É muito bom isso, né? Pois é, se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade, não perca a esperança. É um momento difícil, mas que com muita força, coragem e apoio da família e dos amigos, dá sim para superar, tá bom? Mas e aí, faltou alguém nessa lista? Você lembra de mais algum jogador que teve problema com essa doença e voltou a jogar? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do seu like no vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e tchau, tchau.